Olá, telenauta da TV ABCD, hoje quinta-feira, 6 de dezembro de 2012. E a partir de agora você acompanha o programa Educar para Ser Grande. Bom, para quem ainda não nos conhece, todas as quintas-feiras temos esse contato aqui, esse encontro para falar de educação e educação no sentido mais amplo da palavra. E este programa tem sentido só se você participar. Por isso, faça isso pela linha ao vivo, com perguntas e também opinando, dando sugestões em tempo real aqui pelo canal aberto, abaixo da tela. As suas sugestões poderão também ser tema do próximo programa e você pode enviar e-mail para sandra@sandracabral.com.br, nesse caso também para sugestão de pauta. Bom, você pode curtir a página do Educar para Ser Grande no Facebook e você vai receber desta forma notícias atualizadas sobre educação. Agora, para começar o Educar para Ser Grande de hoje, bastante contente aqui, recebo profissionais da educação e também amigos. Pierluigi Piazzi, tudo bem? Tudo ótimo. Pierluigi Piazzi é escritor, é professor, é um dos melhores professores de cursinhos pré-vestibulares de São Paulo, formado em Física pela USP, professor Pier, como é mais conhecido nas palestras, também viaja pelo Brasil há mais de 10 anos, né, Pier? Visitando escolas, ministrando cursos para alunos, professores, pais e coordenadores, e isso tudo para falar sobre educação. Professor Pier, muito bem-vindo aqui ao Educar para Ser Grande. É um prazer estar com você e principalmente é um prazer revê-la, né? Ai, muito prazer meu também. E o Arquimedes Pessoni esteve conosco aqui semana passada, hoje participa do bate-papo. Arquimedes Pessoni, que é professor doutor do curso permanente do programa de mestrado em comunicação, também de graduação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, além de ser docente colaborador da disciplina de saúde coletiva da Faculdade de Medicina do ABC. Oi, Arquimedes, tudo bem? Tudo bem, Sandra. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo retorno. Ok. Bom, eu vou começar aqui conversando com os meus dois amigos e mestres sobre um ranking que foi divulgado no finzinho do mês passado, mas que está repercutindo agora. Ele, inclusive, voltou a ser notícia ontem nas mídias sociais, mas aí já por parte da mídia especializada, que é um destaque triste da baixa qualidade do ensino no Brasil. O Brasil ficou em penúltimo lugar no ranking mundial de educação. Esse ranking foi feito pela consultoria britânica Economist Intelligence, e essa pesquisa aponta também os 3 melhores colocados, que são Finlândia, Coreia do Sul, Hong Kong, aí seguidos por Japão e Singapura. Agora, o que chama atenção, Pier e Arquimedes, é que esse levantamento comparou o desempenho de 40 países, levou em consideração quesitos de notas de provas em áreas como matemática, ciências e também habilidades linguísticas. Comprova que a gente tem um ensino bem ruim, o Brasil em 14º lugar. Gostaria que vocês dessem opinião sobre isso, professor Pierluigi Piazzi. Bom, na realidade, quando eu escrevi meus livros, eu já tinha notícias a respeito disso. Essa notícia é muito atual, é muito recente. Mas existe uma outra auditoria externa pela qual os sistemas de educação passam, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que promove de 3 em 3 anos um exame chamado PISA, P-I-S-A, uma espécie de Enem mundial. E nesse exame eles pegam jovens de 15 anos e tentam verificar essa habilidade de ciência, linguística, etc. O Brasil participou pela primeira vez, esse exame é de 3 em 3 anos, participou pela primeira vez em 2003. 41 países. O Brasil ficou em 40º, ou seja, ficamos acima da Tunísia. Até num dos livros que eu escrevi tem um capítulo chamado Ainda Bem que Existe a Tunísia, porque senão não seríamos os últimos. Senão nós seríamos os últimos. No exame seguinte, em 2006, ficamos acima da Tunísia, que é nosso cliente, Sim. do Azerbaijão e do Cazaquistão. Em 2009, o resultado de 2012 ainda não saiu, mas em 2009 participaram 65 países. Você aumentou o número de países incluídos na lista, então? 65. Nós ficamos no número 57. Tá vendo? A gente não fica não ficamos nem em 40º. Não. E a Tunísia passou a gente. Não era pra quê, né? Um dos capítulos do meu livro obsoleto, porque a Tunísia conseguiu passar a gente. Tem que Nós estamos no fundo do poço. Mas no fundo do poço. Eu tentei identificar o porquê dessas razões e cheguei mais ou menos a alguma conclusão. Agora, o que me espanta
não é estarmos no fundo do poço, porque eu descobri quais são os erros que nós cometemos. Mas o que me espanta é que justamente não se faça absolutamente nada para tentar corrigir isso. Porque essa pesquisa que você citou agora há pouco é recente, de agora. Então, e ela cita aqui, Pierre e Arquimedes, algumas dos responsáveis aí pelo Brasil estar em penúltimo lugar. Valorização dos professores, seria um problema apontado. Prática de uma cultura da boa educação, que a gente não tem aqui no Brasil. E também investimentos financeiros, mas não só em valores, mas também em forma, né, em gestão desses valores financeiros. Então, essa pesquisa aponta principalmente essas duas questões. E eu acho que a gente tem problema nas duas, porque a gente tem dinheiro na educação, né? Tem, dinheiro você tem, talvez ele esteja mal empregado. Você vê uma supervalorização do professor universitário, vamos dizer, super comparado. Vamos lá. Mas o universitário é o fim da linha, né? Se você não formar bem na base, né, investir em bons professores ali, quando você chega na faculdade, o que chegou lá já está ruim. Aí você acaba formando coisa ruim e é um círculo vicioso que permanece e parece que não... Inclusive ele não está sendo quebrado porque os cursos de licenciaturas não tem nem procura, ninguém quer ser professor. Eu quero ser professor para ganhar pouco, para aguentar desaforo na sala de aula, e isso eu estou falando da rede pública e privada, né? Porque na pública o cara simplesmente entra armado, e na privada ele põe o dedo no seu nariz e diz assim, eu estou pagando teu salário. Então, eu quero ser professor? Não quero. Então, vai chegar um momento em que quem vai dar aula? E quem vai formar quem? Não sei se o professor Pierre pode concordar, mas assim, a gente já tem uns 20 anos aí desse tipo de comportamento. Essa geração está perdida, não tem? Você perdeu, não tem como renovar. Olha, você vai se reeducar. É difícil. Mas o que está chegando agora não está diferente. Né? E aí, o que a gente vai formar? Vai continuar atrás? Agora não é Tunísia, vem Indonésia, né? Já vai continuar atrás da Indonésia? Puxa, vive a Indonésia, né? Na realidade, o que acontece é o seguinte, não é nem questão de quantidade de dinheiro, nem forma na qual o dinheiro está sendo empregado. Eu vou explicar por quê. Na realidade, um dos países que estão no fundo do poço educacional, tanto quanto o Brasil, ou quase tanto quanto o Brasil, é Estados Unidos. Estados Unidos não falta dinheiro. Mas como eles não aparecem nessas pesquisas? Eles estão no fundo do poço. Na pesquisa do PISA 2009, eles estão em 30º. Estão atrás da Finlândia, da Coreia do Sul. A Finlândia está em primeiro. Né? A Finlândia está sempre em primeiro. Já eu vou explicar por quê. E você vai ver que não é uma questão de dinheiro. Na realidade, você não pode dizer que falta dinheiro na educação norte-americana. Não falta. Então, na realidade, o que acontece é um equívoco conceitual gravíssimo. Existem dois tipos de escolas. Deixa eu colocar um pré-requisito antes. Sim. Há uma diferença gigantesca entre aluno e estudante. Aluno é alguém que assiste às aulas, estudante é alguém que estuda. Assistir aula não é estudar. E estudar não é assistir aula. O que acontece é o seguinte, a aula não foi feita para aprender. A aula foi feita para entender. Professor não ensina, professor explica. E se o aluno não entender e ele for um bom professor, ele explica de novo. Sim. E se mesmo assim não entender, como o professor é criativo, inventa uma nova maneira de explicar, até que o cara finalmente entenda. Entendeu? Encerrou-se o processo da aula. No mesmo dia, e agora estou falando em questões neurológicas, no mesmo dia, aquela aula deve ser estudada. Em casa. Em casa. Estudo é solitário e ativo. Ou seja, só estuda quem estiver escrevendo, desenhando e recordando aquilo que foi visto na aula. E cuidado, hein? Ler não é estudar. Estudar é escrever. Pode ler e escrevendo as coisas importantes. Fazer um resuminho do que está vendo. Mas tem que ser no mesmo dia. Por quê? Porque durante esse estudo ativo, há uma enzima que produz o crescimento de novos dendritos nos neurônios. Durante a noite e durante o sonho REM, Rapid Eye Movement, quando o olho começa a pular de um lado para o outro, esses novos dendritos se ligam, você forma novas conexões e aquilo que foi estudado naquele dia vai ser absorvido para sempre. Este é o processo. Você vai dizer, e por que a Finlândia está em primeiro lugar? Por um motivo simples. Porque eles fazem isso, professor? A Finlândia é um país altamente feminista. Eu até parto do princípio que o feminismo traz uma consequência. É um país de primeiro mundo. Não, veja bem, até agora... até agora só tivemos presidente homem e deu tudo errado. Sim.
Eu espero que daqui a frente a gente só tenha presidente e mulher. E a Dilma é a transição, né? Sim, a Dilma. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Agora, na realidade, o que acaba acontecendo? Não existe empregada doméstica na Finlândia. Não tem quem tome conta das crianças. 2, todas as mães trabalham. 3, consequência, todas as escolas finlandesas são período integral, porém, ao contrário do que esse tonto do Haddad quer fazer, elas são período integral, mas só tem aula pela manhã, porque aqui no Brasil eles põem escolas período integral, põem aula de manhã e de tarde. Só tem aula pela manhã. Você vai dizer, e à tarde? O que esses caras fazem? Estão na escola fazendo esporte e estudando. E desta forma? Desta forma, moral da história, as escolas finlandesas de manhã estão abarrotadas de alunos. À tarde estão abarrotadas de estudantes. As aulas. Enquanto que no Brasil nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Ou seja, o sistema escolar brasileiro, essa pedagogia burra que está tomando conta do Brasil, ensina o cara a assistir aula, mas não ensina o cara a estudar. Exatamente. A tal ponto que o próprio Haddad, ele que me perdoe, quando ainda ministro da Educação, ao tentar melhorar o ensino médio, aumentou o número de horas aula. Vai ser burro assim, é longe. Tem que aumentar o número de horas de estudo, não o número de horas de aula. Há várias restrições em relação ao Haddad enquanto ministro da Educação. Sim, né? Vamos combinar que essa é apenas uma delas. Né? Apenas uma delas. Então, na realidade, o que acontece é o seguinte: por que os Estados Unidos estão no fundo do poço? Simples. Porque eles também, como o Brasil, focam tudo em cima da aula e não em cima do estudo. Esse que é o grande e gigantesco problema. E é isso que as pessoas não aprendem, né? Pois é, e aprendem diferente hoje. Eu não sei se o professor também concorda, mas assim, o modo de ensinar de alguns anos era a aula que a gente fala GLS, né? Giz, lousa e saliva, né? Hoje você está tendo vários recursos tecnológicos para tentar, inclusive, transformar em aula show, né? Às vezes o aluno está tão acostumado a achar que a vida é um videoclipe, né? Que ele quer uma aula abre um link, ele acha que vai clicar na tua aula, vai abrir um link para o YouTube e tal. Então, beleza. Aí você, se eles aprendem com esse excesso de informação, eu só às vezes fico na dúvida se não seria um excesso de informação e pouca formação, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo agora, e como é que eu vou assimilar tudo isso? Mas exatamente, há uma diferença gigantesca entre informação e conhecimento. Sim. Informação é aquilo que você recebe, conhecimento é aquilo que fica. E o que fica é muito pouco em relação àquilo que está sendo recebido. Por isso que é um equívoco aumentar o número de aulas, porque você está aumentando a quantidade de informação. Sim. Quando tem que aumentar o número de horas de estudo para aumentar a quantidade de conhecimento. Esse que é o grande problema. Bom, eu vou interromper um pouquinho que a gente vai ter um intervalo, mas antes disso eu vou agradecer ao Flávio, ele é do Rio de Janeiro, está assistindo a gente, ele diz o seguinte: a educação é a evolução para um mundo melhor, moro no Rio, vou a diversas cidades e vejo que a educação muda de cidade para cidade, enfim, ele está fazendo uma... Obrigada, Flávio, pela participação aqui. Se você quiser participar, continuar participando, tanto o professor Pierluigi Piazzi quanto o Arquimedes Pessoni vão continuar comigo aqui depois do intervalo comercial, e você pode participar pela linha ao vivo aqui, mande sua pergunta, assim como o Flávio, ou a sugestão, ou mesmo ele, no caso, deu uma opinião. Então você também pode fazer isso e curta a nossa página no Facebook. Volto já já. É R$1. Só R$1. Meu, seu, dos amigos, do vizinho. R$1. Só R$1. R$1 sozinho não faz nada. Não conta história. Mais R$1, mais R$1, mais R$1. Ajuda na cura. Constrói um hospital. Deixa a Fátima perto do filho. Cria futuro pra Juju. R$1 dá uma lição no câncer infantil. Ligue 0500 1001 e doe R$1. Só R$1. GRAAC. Cada real vale muito. Voltamos aqui com Educar para Ser Grande pela TV ABCD e eu continuo aqui com o Pierluigi Piazzi, professor, escritor, também com Arquimedes Pessoni, também professor o Arquimedes aqui da região do ABC, ele dá aula na Universidade Municipal de São Caetano. Pierre já é um professor do mundo, né? Pierre viaja fazendo palestras, escreve também. Tenho 3 livros aqui nas mãos.
o Estimulando Inteligência. Esse daqui é para pais. Para família. Para família, tá? Pais que mais quiserem... do que pais, para as mães, né? Porque a parte trágica da escola são as mães, normalmente. Como assim trágica? Os pais também têm responsabilidade. Não, os pais são ausentes. Peer. Bom, melhorou, né? Eu queria dizer isso em outras palavras, você foi mais direto. Então, assim, esse livro para os pais poderem auxiliar os filhos na hora do estudo, o estudo que o Pierre citou aqui agora há pouco. Tem o Ensinando Inteligência também. Para os professores. Também do professor Pierre Luiz. E para pedagogas inteligentes. Tá. As outras não. As outras não. Tá. Então, esse livro para professores e pedagogas, também para auxiliar uma forma de conduzir aula e depois até ensinar os alunos a estudarem, que eu acho que é isso que está faltando, né, Pierre? E esse é da capa azul, Aprendendo Inteligência, também do Pierre. Esse Pierre é para estudante, né? É para alunos, e esse daí tem uma característica estranhíssima. Por quê? Eu coloquei várias questões ao longo do livro, coloquei até uma provinha no final e não dei a resposta de nada. Como assim? Sem gabarito? Sem gabarito. Que bacana. Mas coloquei um endereço de e-mail dizendo, me manda um e-mail que automaticamente você será remetido a um link onde tem todas as respostas. Mas o preço a pagar por essas respostas é me dar a tua opinião sobre o livro. Eu fiz uma pesquisa de mercado. A coisa mais difícil é você conseguir uma opinião sobre alguma coisa. Olha, eu já recebi literalmente milhares de e-mails. Esse livro azul está esgotado agora. Esse é o último exemplar. Vai sair da gráfica só daqui a uma semana. Sabe quantos já foram? 70 mil. Vendidos. Então imagina a quantidade de e-mails que eu recebi. 99% sabe o que dizem? Pena que eu não li antes. Ou seja, é o cara que diz, me enganaram até hoje, não me mostraram como é que faz para estudar. Agora eu descobri como é que faz. Meu sobrinho está lendo. Já é tarde, né? De 10 aninhos. Pierre falou que eu posso dar para os outros que têm 7. Pode. Já tem criança de 7, 8 anos lendo, às vezes com a ajuda eles leem aqueles menores, mas já leem, né? Então, na realidade, isso está me obrigando a viajar pelo Brasil inteiro, e que é muito bom, porque antes eu viajei pelo mundo inteiro. Eu visitei escolas em 42 países. Para poder fazer. E dividi as escolas em 2 tipos. As escolas que se preocupam com as aulas, que se querem que o professor tenha recursos para motivar mais para a aula, o videoclipe da vida, que querem usar tecnologia na aula, que querem que o cara aprenda mais, aumenta o número de aulas. As escolas focadas para a aula, todas elas, em todos esses países, estão no fundo do poço. Vou só dar uma opinião aqui. O Luiz Silveira, ele disse o seguinte, Pierre e Arquimedes: seria muito bom que pessoas responsáveis pela educação do nosso país assistissem esse programa. A gente pode mandar uma cópia para ficar disponível. Agora, as escolas para as quais a aula é importante, mas se preocupam muito mais com o estudo pós-aula, tipo Hong Kong, Finlândia, Coreia do Sul, o estudo pós-aula, essas estão lá em cima. Então, na realidade, o grande e gigantesco problema é esse, é não se preocupar com a parte estudo. Mas aí não tem um lance de ensino-aprendizagem? Ela se preocupa com o ensino, mas não aprende se ele está aprendendo? Não, exatamente. Eu dei o conteúdo. Passei, está lá, na lousa. Você aprendeu, não é isso? Esse que é o grande e gigantesco problema. Agora você vai dizer, por que a necessidade... Quando a gente faz bagunça na classe, a gente fazia, eu lembro dessa frase dos professores, classe empolvorosa, né, e o professor não conseguia controlar, então eu queria fazer, gente, eu já estudei, já me formei, não preciso mais do diploma, vocês é que precisam. É a busca, inclusive, do diploma, inclusive. Então, mas ele já falava que era a busca do diploma, ele já deixava... Então é uma coisa também complicada, porque você não está só buscando um diploma quando você está na escola. O diploma é uma consequência. Falar isso é muito complicado. E jornalista, então, o diploma a gente ficou aí. Nem para isso precisa. Agora o Tiririca vai ser repórter, né? A gente viu lá no Record, mas enfim, deixa eu falar. Agora, Nossa, choquei. Eu não tinha visto essa notícia. Agora, você veja bem, o grande problema que nós temos hoje no Brasil é que os sintomas dessa desgraça toda estão sendo mascarados. E ninguém vai atrás, né, professor? Mas estão sendo mascarados por um fato cultural brasileiro, típico brasileiro, mas os americanos sofrem do mesmo. É uma coisa estranhíssima. Você vai dizer, imagina uma criança que está doente, vai no médico e o médico quer saber se ela está com febre, o diagnóstico e tal. Se está sem febre, é outro diagnóstico. Só que a mãe chega para a criança e fala, olha, filho, agora você vai no médico, mas toma aspirina antes.
É claro que o médico vai dar o diagnóstico errado porque mascarou os sintomas. Sim. Você vai dizer, o que é mascarar os sintomas? Estudar para a prova. Maldita mania que os brasileiros têm de estudar para a prova. E o problema é que o cara é induzido, porque a mãe chega e fala, filho, desliga isso daí, vai estudar, menino, você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho, essa mãe está cometendo um crime hediondo, essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho e toda a escola brasileira. Porque estudar para a prova, quando é que o cara estuda para a prova? O mais em cima da hora possível. Memória RAM, né? Memória RAM, ou seja, o camarada... Ele só sabe, ele decora, o que é pior do que estudar para a prova. Sim, decora tudo. Ele decora. Olha, uma vez eu fiz uma experiência. Eu estava com uma turma, peguei uma turma de propósito do médio e fui dar aula de física para eles. Então dei uma prova, nota mais alta 7, nota mais baixa 4. Então oscilou de 4 até 7 na turma. 2 semanas depois, sem avisar ninguém, eu repeti a prova. Não dei uma outra prova sobre o mesmo tema, dei as mesmas questões, idênticas. Pegadinha, hein? Peer fazendo pegadinha. Sabe o que aconteceu? Nota mais alta 3. Nota mais alta 3. A mesma pessoa que tirou 7 na primeira, tirou 3 na segunda. Nossa, por quê? Porque o cara estuda para tirar nota logo depois da prova, ele esquece absolutamente tudo. Então, é lógico que nós estamos com um sistema educacional com uma desgraça. Falido, né? Falido. Pode botar uma borrifada aí? Pode, mas aí é o seguinte, tudo bem, agora é quase testemunho pessoal. Eu odeio física, química, biologia. Professor Pierre pode te ajudar, ele é formado em física. E assim, como eu estudava? Colando, mas não colando no sentido de colar. Eu estava fazendo cola. Então, inclusive, eu lembrava da cola na hora da prova, sabia onde é que estava no espaço físico. Vamos lá. Sensacional. Por que cargas d'água? O vestibular vai me pedir alguns conteúdos que eu não quero aprender, não vão ser úteis na minha profissão. Então, talvez não pensar também na forma de avaliação, está se avaliando coisas que não tem a mínima interesse. Você tem toda... Arquimedes, você tem toda a razão do mundo. Tenta imaginar, por exemplo, o seguinte. No Brasil, há uma carência enorme de leitores. Não só de estudantes, mas de leitores. No Brasil se lê muito pouco. Agora, por que cargas d'água o vestibular cobra aquela meia dúzia de clássicos? Moreninha. Quer dizer, eu chego para alguém de 12 anos, 12 aninhos. Sandra, você tinha 12 aninhos. Chegou alguém para você e falou, você vai descobrir o prazer pela leitura. Dom Casmurro. Nunca mais a pessoa chega perto de um livro. Sim. Quando o livro, na realidade, deveria inspirar. Outro dia eu estava com aquele Miguel Nicoleles no debate, aquele neurocientista, sim. E eu perguntei para ele, Miguel, por que você entrou na área de neurociência? Ele falou, porque eu li um livro do Heinlein, já sei, Valdo, né? Exatamente, ele me inspirou para isso. Ele me perguntou, por que você quer ser físico? Porque eu li um livro do Arthur Clarke. Então, na realidade, a função da literatura é fazer o cara sonhar. Quando eu crescer, eu quero ser bombeiro. Quando eu crescer, eu quero ser. Agora, o cara lê Dom Casmurro vai falar o quê? Quando eu crescer, eu quero ser corno? Meu Deus do céu! Você entende? Que tipo de inspiração Mas eu acho que a finalidade aí é que fazer com que o brasileirinho... A forma é errada, óbvio, pegar uma criança de 12 anos e pedir para ela ler Dom Casmurro é errado. Mas acho que aí a função seria outra, seria ele ter conhecimento dos autores brasileiros, antes de conhecerem outros autores. Eu acho que tem mais ou menos, passa por isso, né? Não sei se é o correto. Sim. Mas espera aí, eu vou te dizer uma coisa, literatura é show business. Se você pensar bem, literatura, cinema, televisão, é show business. Então, eu não sou obrigado a gostar de uma peça de teatro só porque os outros gostam. Sim. Então, na realidade, eu acho que tem que ter uma fase onde você tem que dar a escolha para que ele descubra o prazer de ler. Eu sempre falo, começa com Harry Potter, que você chega em Machado de Assis. Agora, se você começar com Machado de Assis, você não chega em lugar nenhum. Tem que ter uma fase para descobrir o prazer pela leitura. Porque o Machado de Assis é mais tarde, né? Sim, é depois, é uma segunda fase e ainda assim opcional. Agora não sei por que o vestibular obriga. Por exemplo, eu não admito que alguém entre numa faculdade de publicidade sem ter lido um livro, daqui a pouco eu lembro o título, chamado Mercadores do Espaço. É um livro de ficção científica que mostra como seria o mundo dominado pelas agências de publicidade, que aliás não estamos muito longe disso. Nossa, eu não li, eu quero ler então. Do Frederick Pohl, agora eu lembrei do nome dele. Do Frederick Pohl. Mercadores do Espaço. É um livro fantástico. Mas o autor não é brasileiro. Sim, mas para coisa específica da publicidade, ler um livro desse seria
seria fantástico. Então, não há essa preocupação de criar o prazer pela coisa. Não. É a moreninha, Iracema, a virgem dos lábios de mel, e esse por diante. Mas eu volto lá, por que eu sou obrigado a saber fórmula de química para fazer? Eu não quero. Eu tive um acesso de riso na prova. Eu estava prestando para a história naquele dia. Nada. Caiu um negócio cheio de números e letras, que faz sentido, é alguma fórmula. Eu fiquei olhando, comecei a rir, mas isso tem a ver com a minha vida? Nada, mas eu era obrigado. Aí você mas esse é um outro problema. Em vez de te ensinarem os fundamentos básicos da química e ponto final, eles tentaram te transformar num químico. Pois é. O excesso de conteudismo, só que na hora de combater esse excesso de conteudismo, essa nova pedagogia fez o quê? É conteudismo demais, transformaram em nadismo. Agora é nadismo, agora não se estuda mais nada, nem a parte básica que é. Nem mundo de bico, mas a gente assiste mais. Então, e só para a gente já está chegando no final do programa, já passa muito rápido, né? Tem algumas pessoas falando aqui, professor, que te adoraram. Tá, Adriana Correia, Adriana Franco, dizendo que adorou o professor Pia. Não deve ser pedagoga. Ela é jornalista. Também tem outro amigo assistindo a gente, o Léo Eldeman, beijo para ele. Enfim, para a gente finalizar, professor, o que dá para fazer? E Arquimedes, a gente conversou semana passada que tiraram a nota da redação do Enem. Redação do Enem. Já achamos isso absurdo, porque agora vale o X. E a gente tem esses rankings que sempre deixam o país, e o senhor já citou que isso não é de agora, esse ranking não é novo, tem outros que são bem mais antigos. A gente está sempre na lanterninha, só não está em último lugar, porque graças a Deus existe Indonésia, Tunísia, enfim. Agora quem está atrás da gente é o Peru. Mas ele está sempre adiante, adelante, né? Adelante, agora está atrás da gente. O que a gente faz? Qual que é a saída? Porque a gente percebe que o governo não tem interesse, o governo brasileiro não tem interesse em melhorar a educação, porque se tivesse já teria feito. Na realidade... E os governos municipais, estaduais, pelo que a gente... A população tem que fazer alguma coisa, não está na hora, professor? Sim, Arquimedes, a minha tese é a seguinte, vamos ver se você concorda. Se não dá para mudar de cima para baixo, vamos mudar de baixo para cima. Você não está fazendo isso com os seus alunos lá na faculdade? Eu acho que é marketing de guerrilha que eu faço. Se eu conseguir cada um acender uma luzinha, a gente ilumina um monte. Agora, se a gente continuar na escuridão, professor... Então, é não desistir, é continuar batalhando. Eu já estou no 4º livro, já está na gráfica o 4º livro. Vai ser lançado, é sobre qual o tema dele? Inteligência em concursos. Concurso, tanto o concurso vestibular quanto o concurso público, pelo seguinte, é o cara que já saiu da escola tradicional, da escola formal, e sozinho, como autodidata, está tentando se preparar ou para o vestibular ou para um concurso público, que aliás é o grande sonho dos brasileiros. Você sabe quantos concurseiros tem no Brasil? 8 milhões. E tem gente que aquilo é profissão, né? Enquanto ele não passar num concurso, ele vai. E são pessoas, coitados, que estudam de forma errada, gastam um tempo gigantesco para estudar de forma errada. Não escreve, não. Mas eu acho que a guerrilha, você falou a palavra certa, é ser guerrilheiro da educação. É tentar mudar as coisas de baixo. E acho que é o que a gente está fazendo, o que a Sandra faz com o programa, o que eu faço essa diálogo, que você está falando com os livros. Né? Piano, se vai à vontade. Mas teria que ter uma forma de pressão também, né? Porque as escolas ainda temos isso. Então, agora está se falando a nova secretária do Haddad, o senhor citou o Haddad, mas isso serve para qualquer município. Disse que a meta é fazer com que o pessoal do fundamental seja alfabetizado. Mas isso é obrigação, né? Não precisa anunciar. Então, não é a qualidade que teria que ser o foco aí, a qualidade da alfabetização, porque alfabetizando estão. Só que ninguém compreende o que lê, ninguém sabe nada, né? A pessoa lê lá e não consegue entender, não consegue ler direitinho, tal. Ela não sabe o conteúdo que ela está lendo. Não, mas não estou nem conseguindo alfabetizar, porque eles colocaram fora da área, expulsaram com cartão vermelho a famosa cartilha. E agora estou usando uma metodologia que não funciona, mas ideologicamente deveria ser a que funciona. Aí nós estamos tendo uma verdadeira epidemia de laudos falsos de dislexia. Quer dizer, além disso, nem alfabetizando estão conseguindo. Estamos conseguindo. Bom, infelizmente a gente termina o programa de hoje, Educar para Ser Grande. Tem mais um comentário aqui da Niedja Lopes. Obrigada, Niedja. Ela diz o seguinte: a leitura é um incentivo que tem de vir de casa, pois minha mãe sempre me incentivou a ler. Meu irmão também, que tem apenas 10 anos, já leu vários livros. Então, é a lanterninha, né? O pequeno esforço. Parabéns para sua mãe e distribua isso. Faça com que seus vizinhos, primos, todos leiam, né?
Agradeço muito ao Pierluigi Piazzi, escritor, professor, Se alguém quiser visitar meu site, é a coisa mais fácil do mundo. Vamos lá, Pierre. Editora.tv. Editora.tv. Pronto. Site do Pierluigi. Tem algum contato, Pierre, para palestras? Porque você é só entrar lá que tem todos os caminhos possíveis e imagináveis. Muitíssimo obrigada pela participação, foi sensacional. Arquimedes Pessoni, também professor doutor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. E volte sempre, os dois. Voltei sempre, porque o pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, gostou bastante da palestra. E o Educar para Ser Grande, sempre às quintas-feiras, às 11h30, ao vivo, aqui pela TV ABCD. Você pode curtir a nossa página no Facebook, Educar para Ser Grande, receber várias informações e também mandar pautas para Sandra, @sandracabral.com.br. Até quinta.